Nossa gratidão, uma vez mais, ao Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos para, reunidos neste lugar, nos entregarmos a servi-lo, a bendizê-lo com todo o nosso ser. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Que assim possamos proceder mediante essa compreensão tão bela que temos poeticamente do salmista no Salmo 103. Continuamos orando pelo irmão Dimas Pereira. Ele foi acometido, como eu falei a semana passada, por um AVC, mas um AVC hemorrágico, tá? Um sangramento, e agravou, tornou-se sério, grave, foi para a UTI, ficou entubado, sedado, agora saiu porque foi para a enfermaria, mas uma infecção, um caso se agravando. Num dos boletins mencionados, até dizia que ele pode ficar um dia, ou uma semana, um mês, ou por anos, num estado vegetativo. Nós queremos o nosso clamor ao Senhor, porque Deus conhece a situação e a nossa alma, conforme o salmista no Salmo 33, 20, a nossa alma deve esperar no Senhor. Amém? Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, aquele que nos auxilia, aquele que vem apresentando-nos o seu socorro bem presente na angústia, e em quem nós temos a proteção. Registrando a presença da irmã Nancy nessa noite, em seguida da participação dela pela manhã na escola dominical, ela está conosco agora à noite. É um privilégio a oportunidade, o tempo que temos para juntos estarmos servindo o Senhor. E como agora a pregação e o ensino da palavra de Deus, eu vou convidá-lo para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Agora é o capítulo 5. Quando nós iniciamos o capítulo 4, não sei se você percebeu, mas no capítulo 4, Paulo, já intencionando caminhar para a conclusão da primeira carta, ele já iniciou o capítulo 4, finalmente, irmãos. Indo agora, já estamos no capítulo 5, e continuando um assunto que foi desenvolvido no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, o arrebatamento, a vinda do Senhor. E agora nós vamos desse arrebatamento, da vinda do Senhor, o assunto hoje, a nossa temática agora, é um assunto muito importante, que nós vamos percorrê-lo pela Bíblia, e eu espero que você tenha imenso interesse em aprender. Não é muito fácil entender as profecias a respeito desse assunto que vamos entrar, mas passo a passo nós vamos juntos. Creio que teremos uma boa compreensão a respeito disso. Você já viu na leitura que fizemos hoje, aquela leitura congregacional que nós fazemos, o significado, lá naquele contexto, da palavra semana, né? Com Jacó trabalhando aqueles anos para Labão e foi enganado. Ele trabalhou por Raquel, recebeu Leia, e Labão diz para ele assim: cumpre agora a semana desta e serás tua esposa. Cumpre a semana, né? Daqui a pouco nós vamos entender essa questão de semana, que tem tudo a ver, tudo envolvido nesse chamado Dia do Senhor. Agora, nosso pensamento volta de arrebatamento e vinda para o Dia do Senhor. Capítulo 5, os que podem colocar-se em pé apenas para aquele momento de leitura e oração, e logo em seguida você acomode-se no seu lugar.
Eu vou até o 11 porque é o trecho que nós estaremos estudando, mas é bem possível que a gente apenas nessa introdução fique com os primeiros versos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui Paulo desejava uma imensa atenção dos Tessalonicenses, como também essa questão de estarmos atentos aos acontecimentos de ordem profética que estão se ajustando, se alinhando para o seu cumprimento. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de maneira inesperada. Essa é a analogia que ele apresenta quando ele usa essa comparação. Versículo 3: assim como quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, conscientes. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Deus abençoe a porção da sua palavra aos nossos corações. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque a Bíblia, este livro, e neste livro, este texto que nós lemos, é a palavra do Senhor, verdadeira, preciosa, e ela é uma palavra que se cumpre, e o que nós lemos é algo que está por vir e virá, certamente virá. Pai bendito e Deus eterno, pela graça do Senhor manifesta hoje à noite, ó Deus, que tenhamos o nosso interesse neste assunto da palavra sendo pelo Senhor despertado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreensão a que nós precisamos ter, de maneira que este assunto vai se tornar algo tão impressionantemente necessário, importante no dia a dia da nossa vida, na pregação do Evangelho, na dedicação das nossas vidas ao Senhor. Desperta-nos, ó Deus, neste assunto que a partir do capítulo 5 estaremos tratando. Fala conosco, Deus. Também, Senhor, apresentamos uma vez mais no altar do Senhor irmãos enfermos, o irmão Dimas, o mais grave deles, Senhor. Sabemos que a família está também padecendo, a esposa e aquele garotinho, Deus.
mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A graça do Senhor nos basta. Seja qual for a resposta que o Senhor para este caso tem, ela será manifesta na paz do Senhor. Ó Deus, fortaleça a família, irmãos, pastor Lorinaldo, pastor Osmundo, irmãos do Dimas, a esposa Jeane, o filho Deus. E a igreja lá em Senador Canedo, no estado de Goiás, uma das cidades do estado de Goiás com uma população considerável, como outras cidades como Rio Verde, Itumbiara, Anápolis, Aparecida de Goiânia. Ó Deus, clamamos por ele, por este homem servo do Senhor. Cremos que o melhor vem do Senhor. A graça do Senhor nos basta. Oramos também por todo o procedimento que o irmão Euripides está aguardando, ou já está realizando, pela paz do Senhor na família e a alegria por aquilo que só o Senhor é capaz de realizar, o Deus do impossível. Também, Deus, lembramos a irmã Cláudia, a missionária Meire, clamamos, porque o Senhor tem sido para estas pessoas socorro bem presente na angústia. Por tudo damos graças, orando no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Goiás é um estado em que o sol brilha intensamente. Pelo menos onde eu estive, e um dia pretendo voltar novamente. Gosto de alguns lugares de lá. 2h da manhã na rodoviária de Itumbiara, aguardando o ônibus chegar para que eu chegasse ao destino. O destino era Rio Verde. Abri a Bíblia ali na rodoviária. Era o único instrumento de grande proteção naquela época. Eu, com os meus 19 anos de idade, fazendo uma viagem de um estado para outro naquela época. Ok, nós estamos cada vez mais nos envolvendo com o apóstolo Paulo. Ele mencionou com os anciãos de Éfeso lá em Mileto que ele era alguém que, como pregador da palavra de Deus, pregava todo o conselho. E Paulo, atinente ao assunto de Cristo Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, Paulo pregava o Evangelho e levava pessoas à compreensão que no plano de Deus há um dia de juízo, até porque o nosso Deus é o Deus que ama justiça e juízo. E quando a Bíblia diz isso no Salmo 33, ela vai dizer que a terra, por causa de Deus amar a justiça e o juízo, está cheia da bondade do Senhor. Amém? Apesar de todas as circunstâncias e situações que nós convivemos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, vai descortinar, trazer um desvendamento, um desdobramento do que nós estamos estudando na palavra de Deus sobre a vinda de Cristo e principalmente o que Paulo diz no versículo 2, o dia do Senhor. Agora, é claro que assoma-se no horizonte ou manifesta-se no horizonte uma catástrofe mundial. Quando eu me refiro à palavra catástrofe, é um acontecimento grave. Uma catástrofe é um acontecimento grave.
que causa destruição, morte, perda material ou perdas materiais. Uma catástrofe pode ser natural ou pode ser provocada por alguém. Há uma assomando-se, manifestando-se no horizonte, uma catástrofe mundial, muito mais terrível, muito mais severa do que talvez você pudesse considerar o que foi a pandemia da Covid. Muito além disso, algo muito sério. Tanto é que é uma catástrofe como nunca dantes ocorrera, e depois desse momento, outro tempo igual não terá. E essa catástrofe mundial vem para a raça humana. Vai atingir todo o planeta Terra, a raça humana. Até mesmo os escritores seculares têm tratado, têm mencionado algo assim, têm predito sobre isso. Ódio, motins, tensões internacionais, guerras, inquietação geral estão se unindo para esgotar os nervos. Vivemos, eu até ia comprar para trazer, acabei esquecendo. Eu não sei se vocês conhecem, na minha época de garoto tinha aquele comprimidinho muito saboroso, que era um perigo com as crianças. Hoje eles falam de AS, né? Melhoral infantil, né? Ou a era do melhoral, cheia de dores de cabeça e problemas. A humanidade está se precipitando em direção ao julgamento chamado Dia do Senhor. Aqui no versículo 2, Paulo menciona sobre esse Dia do Senhor. Mas esse Dia do Senhor, ele não é a primeira vez que ele é mencionado na palavra de Deus. Muito antes de Paulo mencioná-lo, lá nos tempos, dos dias do Velho Testamento, ele foi mencionado, o Dia do Senhor. E aí então, eu mostrei para você, eu publiquei um esboço que eu vou estar seguindo. Se alguém tem, você vai acompanhando ali. Talvez hoje nós ficamos só, na verdade hoje é só a introdução sobre esse Dia do Senhor. Nós fazemos uma introdução, depois vamos para o desenvolvimento, e lá num tempo adequado, daqui uns dias, daqui uns tempos, a gente faz a conclusão. A vinda do Dia do Senhor. Paulo coloca aqui na carta, os primeiros 3 versículos, Paulo está tocando nesse assunto, a vinda do Dia do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Você percebe da palavra que imediatamente após o seu discurso sobre o arrebatamento da igreja, discurso este que está no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, imediatamente após tratar sobre este assunto, o arrebatamento da igreja, Paulo vai dar continuidade, ele continua a discutir, cronologicamente os acontecimentos seguintes no programa de Deus. O que vai acontecer após o arrebatamento dos salvos, o arrebatamento da igreja? Então Paulo vai tratar sobre isso. Depois que a igreja for arrebatada a encontrar o Senhor nos
ares, o mundo mergulhará na hora mais sombria que já conheceu. E tem 3 expressões na Bíblia que é usada para essa hora mais sombria que o mundo irá mergulhar. Tem 3 expressões. Uma vem do livro de Daniel, a outra vem da profecia de Jeremias, e a outra vem dos próprios lábios do Senhor Jesus, mostrando-nos Jesus como Ele indica o que será este tempo em que o mundo mergulhará na hora mais sombria que já conheceu. Mas segura um pouquinho essas 3 indicações bíblicas sobre o que será essa hora. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, deixa eu mostrar algo para você em Atos 17. Atos 17. Atos capítulo 17. A partir do versículo 30. Quando o apóstolo Paulo, indo de um lugar para outro pregando o evangelho, Atos 17 fala da chegada de Paulo na capital da Grécia, na cidade de Atenas. E Paulo estava esperando em Atenas os seus companheiros de viagem, e quando ele aguardava os companheiros chegarem, ele contemplou uma cidade que o comoveu, que impressionou imensamente seu coração. Uma cidade tão entregue à idolatria. E a Bíblia vai dizer que Paulo disputava, no versículo 17, na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que se ajuntavam ou se apresentavam, a ponto de chamar a atenção de 2 grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos. E esses filósofos epicureus e estoicos começaram a contender com Paulo, porque Paulo anunciava a Jesus e a ressurreição, a ponto que levaram Paulo para o tribunal ateniense, chamado Areópago. E Paulo, lá no Areópago, ele teve que explicar que nova doutrina, que novo corpo de ensinamento era aquele, porque para eles era coisa nova. E Paulo então prega-lhes o evangelho, mostrando-lhes que, embora eles tivessem vários altares com oferendas, havia um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo disse: este é o único e verdadeiro Deus. Este é o Deus, versículo 30, que, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado o quê? Versículo 31. Um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, ou varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, na pregação que Paulo lá, pregando o evangelho, anunciando o Salvador, a obra redentora de Jesus Cristo, ele entra neste fato: há um dia, o dia do Senhor virá, em que o mundo mergulhará na hora mais sombria, terrível que já conheceu. E Paulo, levando-os ao conhecimento, nós precisamos falar para as pessoas:
O dia do Senhor está chegando. O dia em que Deus irá julgar o mundo. E quem é que vai ser o juiz que assentar-se-á no tribunal para assim proceder? Jesus. Com juros diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E Paulo diz para Timóteo no versículo 2, que pregues a palavra, índice a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Jesus, Ele trará a manifestação do dia do Senhor, a hora mais sombria na qual o mundo irá mergulhar. E a Bíblia tem 3 expressões para este acontecimento, 3 expressões. E eu vou ter que falar sobre essas 3 expressões. A primeira delas, a 7ª semana de Daniel. A 7ª semana de Daniel. Aí a gente tem que fazer contas, fazer cálculos, entender profecia. Além da 7ª semana de Daniel, é também chamado o tempo da angústia de Jacó, lá em Jeremias 37. E por Jesus Cristo, em Mateus 24, versículo 21, 22, a grande tribulação, a tribulação, ela manifestará o dia do Senhor. Nós vamos agora entender um pouco de Daniel capítulo 9, da profecia de Daniel. Daniel capítulo 9. Abra lá a sua Bíblia em Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. A nossa Bíblia, deixa eu chegar lá, Ezequiel, Daniel. A nossa Bíblia, ela é dividida não de maneira cronológica, na sequência exata dos acontecimentos, mas ela é dividida em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. E aí nos proféticos nós temos profetas maiores, profetas menores. Então quando você toma a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, você vai ter os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você tem os 5 livros da lei. Depois você vai ter, o que vem em sequência? Os 12 livros históricos. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Livros históricos. Só que tem um detalhe. Olha a posição que está Neemias e Esther. Cronologicamente, Neemias e Esther faz parte, poderíamos dizer, dos livros proféticos Ageu, Zacarias e Malaquias. Principalmente Neemias. Então, nossa Esdras, Neemias e Esther. Depois nós vamos ter os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Para você ter uma ideia da profecia de Daniel, que nós vamos ler agora, para o livro de Neemias, o livro de Neemias não está atrás da profecia de Daniel, está em torno de quase 100 anos depois da profecia de Daniel. Para você ter uma ideia. Então, os acontecimentos de Neemias
é algo profetizado por Daniel. Olha que interessante. Daniel profetiza algo que acontece no livro de Neemias, de Esdras. Vamos lá então, Daniel 9, versículo 24 ao versículo 27. O versículo 24 diz lá: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tá. Deixa-me colocar uma posição para você. Daniel, estudando a profecia de Jeremias, ele entendeu que o fim do cativeiro babilônico, o período do cativeiro babilônico, seria de 70 anos. Então, se você voltar comigo no capítulo 9, nos primeiros versículos, nós temos lá assim, ó: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Vai assimilando isso com você, 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e com saco e cinza. E aí então, Daniel recebe um anjo. Tem todo um procedimento no capítulo, da situação, da construção. Aí ele vai receber instrução. Gabriel vai explicar para Daniel, vai trazer uma compreensão para Daniel a respeito dessas 70 semanas, mas vai trazer algo muito profundo, além do que Daniel até tivesse em consideração naquele momento. Ele fala assim, estando eu no versículo 21, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício à tarde, e me instruiu, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Por que o povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia? Por que o cativeiro demorou 70 anos? Como é que começa essa história de 70 anos? Até chegar no que nós vamos falar, desses 70 anos, as chamadas 70 semanas, são semanas de anos. Como é que começou isso? Por que 70 anos durou o cativeiro? E depois esses 70 anos vem para 70 semanas. Qual a ligação disso? Se você ler comigo agora, vamos lá, daqui a pouco a gente volta a Daniel, só para compreender essa questão dos 70 anos do cativeiro, depois para que compreendamos as 70 semanas, porque são semanas de ano, são 70 anos. Vamos lá então. Aliás, 70 semanas, cada semana é um ano. Levítico 25. Levítico 25. Estão me acompanhando? Levítico 25. Já chegou lá? Gênesis, Levítico. Levítico 25. Levítico 25. Estou chegando. Alguém também está folheando ali. O povo de Israel deveria trabalhar na terra quantos anos? E o que deveria acontecer no 7º ano? A terra deveria descansar. O chamado ano sabático. E o que aconteceu devido à desobediência do povo de Israel?
por um período de 70 anos, a terra não descansou. E veio então o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Por isso eles ficaram. Olha o versículo 3. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. O que esse sábado significa? Período de um ano. É o ano sabático. E eles desobedeceram por 70, por um período de anos sabáticos que não obedeceram, trouxeram o juízo. E 70 anos foi o cativeiro. E aí, voltamos em Daniel. E ele fala: considera, pois, a palavra e atenta para a visão. O Gabriel tem uma visão para Daniel. Ele diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Quais as primeiras palavras que você tem no versículo 25? Daniel 9. Daniel 9, o que você tem nas primeiras palavras do versículo 25? É para quem essas palavras? Para quem são essas palavras? Sabe e entende? É para cada um de nós aqui. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar. O que aconteceu no capítulo 2 do livro de Neemias? Quem é que assinou um edito, um decreto para a restauração dos muros de Jerusalém, para ser restaurada? Quem deu? O rei Artaxerxes. No ano 445 a.C. E outro detalhe, quase 100 anos depois do que eu estou lendo aqui em Ezequiel, aliás, em Daniel, o profeta Daniel, quase 100 anos depois, tem início as chamadas 70 semanas. Livro de Neemias, capítulo 2, para restaurar, ano 445 antes de Cristo. Aí começa, é aí que tem princípio as chamadas 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Na edificação de Jerusalém nós temos então o tempo de Esdras, os dias de Esdras e Zorobabel, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Você lembra daquele momento em que Jesus inicia o ministério dele? Dentro do início do ministério de Cristo, quando ele entra em Jerusalém, montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta, e o povo aclama ao Senhor Jesus. E o Messias, vem o tempo que ele é retirado, 62 semanas
porque haverá 7 semanas e depois 62 semanas, que dá a contagem 62 mais 7, 69 semanas. 69 semanas. O Messias é retirado. E aí há esse período que nós estamos agora, quase 2000 anos, só que tem um detalhe. Em termos de semana, está faltando o quê? Quantas semanas são? 70. 70 semanas. 69 já são cumpridas. Lembrando que cada semana é semana de um ano. Cada semana, uma semana, 7 anos. Cada semana tem 7 anos. Então você considerando 69 vezes 7 dá 483 dias. 483 anos. Você pega 60 semanas vezes 7, que cada semana tem 7 anos. Nós temos 483 anos, que são anos bíblicos. Tem um homem chamado, já faleceu há muito tempo. No século XIX, ele desenvolveu uma compreensão muito favorável a respeito das semanas de Daniel. Este Robert Anderson. Até ele era muito... Charles Randall Spurgeon gostava muito da pessoa dele. A pergunta, fazendo a matemática, o Sr. Robert Anderson, ele pergunta assim: quantos dias há em um ano bíblico? Porque são 483 anos bíblicos. E a pergunta que ele faz é: quantos dias há em um ano bíblico? E aí a resposta é encontrada na Bíblia para quantos dias há em um ano bíblico. Aí nós temos que fazer um cálculo, olhando para alguns textos da palavra que você já leu, você já conhece, como por exemplo aqui em Daniel, porque vai dizer aqui o seguinte, deixa-me terminar para você a leitura. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com inundação, até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Versículo 27. Aqui vai entrar a semana de Daniel que eu falei para você. A semana terrível. E ele quem? O anticristo. Firmará aliança com muitos por uma semana. O equivalente a 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, isso, Felipe, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em Daniel capítulo 7, versículo 27, daqui a pouquinho nós tocamos nesse texto. Deixa eu mostrar. Daniel 12, 7. Daniel 12, 7. Daniel 12, 7. Abriu lá? Lembra que você falou, uma semana tem 7. A metade da semana, 3 anos e meio. Semana de anos. Como você viu lá com Jacó e Labão, cumpre a semana desta. São semanas de anos.
referindo ao ano sabático. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo. Tempos e metade do tempo. Quanto que é isso? Um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nós temos essa semana de Daniel, sabe, essa semana, que ela é dividida neste aspecto de metade de tempo, é quando apresentar-se-á o anticristo e teremos o início, mundialmente falando, da grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação. Por isso que o texto lá de 1 aos Tessalonicenses vai dizer no versículo 3, e quando disserem a paz, sobrevirá então repentina destruição. Nós estamos parados na 69ª semana. Cada semana cada semana são semanas de ano. Uma semana, 7 anos. 7 semanas, 49 anos. Essa semana, ela está ainda por vir, não veio. Essa semana, a chamada, o tempo da angústia de Jacó, chamada por Cristo, a tribulação. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3. Você vai perceber nesse texto aqui que 3 anos e meio é equivalente a quantos meses? E este número de meses é equivalente a quantos dias? Então você tem 3 anos e meio, vai para meses e vai para dias. Apocalipse 11, versículo 2 e 3. Aqui é uma cana, né? Dada a uma vara. Chegou o anjo e diz: levanta, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não o mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias. Vestir de saco. Ou seja, 1260 dias é o equivalente a 42 meses, que é o equivalente a 3 anos e meio. A metade da semana descrita por Daniel. Interessante isso, não é? Vamos lá de novo. Repito para você e tal. Ele coloca aqui: 3 anos e meio é equivalente a 42 meses, que é o equivalente a 1260 dias. Por isso que o texto aqui diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas
que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E lá no versículo 2, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E é chamado ano bíblico. Tem mais. Vamos lá. Apocalipse 12, capítulo 6, versículo 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, metade da semana. Dessa semana, é uma semana que falta da grande tribulação, e essa metade, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 3 anos e meio, 1260 dias. São iguais. 42 meses igual a 1260 dias, que é igual a 1260 dias. Isso leva à conclusão de que o mês bíblico, ele é de 30 dias. E o ano bíblico, lembra que a pergunta é: quantos dias há em um ano bíblico? Isso, de 360. 360 dias há no ano bíblico. E depois eles vão dar uma outra conta que é feita com a questão da órbita da Terra em torno do Sol, que vai então fazer uma matemática. Por quê? Porque o Sr. Robert Anderson, ele pegou os 383 anos bíblicos e multiplicou por 360, que é o ano bíblico, e deu então equivalente a 173.880 dias. Isso é o equivalente, dentro do estudo da semana, das 69 semanas, exatamente naquele momento em que Cristo entra em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Zacarias 9:9, deixa eu ler para você. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre o jumentinho, filho de jumenta. Isso acontece exatamente no dia, completando a contagem de 173.880 dias. E aí, fazendo uma outra conta, dá-se uma data para 19 de agosto do ano 32, tal. Depois eu menciono para você detalhes sobre isso. Mas é interessante essa matemática, esse cálculo que o Sr. Robert Anderson desenvolveu da profecia de Daniel, vendo o tempo do início, quando começa a acontecer, chegando então na 69ª semana, que chegou exatamente nos dias, 173.880 dias. Nesse exato dia, cumpre-se a profecia de Zacarias 9:9, no tocante ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar lá. Então, a semana de Daniel, essa única semana que tem, é uma semana de anos, 7 anos. É o tempo que aguarda então no calendário que está sendo organizado
o calendário de Deus. Está por vir. O dia do Senhor virá. A semana de Daniel. O tempo da angústia de Jacó. E a tribulação. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler e parar aqui hoje à noite. Mateus 24. Mateus 24. Há versões que aparece a palavra grande tribulação. A minha aparece grande aflição. No versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias, versículo 22, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Este é o tempo que a humanidade está caminhando rapidamente em direção dia do Senhor. O Deus Altíssimo registrou na sua palavra, nós temos acesso a essa palavra. Quando Daniel, pelo anjo Gabriel, teve a compreensão das 70 semanas, quase 100 anos depois, tem partida, tem início. Desencadeia-se então as 70 semanas. E nós estamos na 69ª. Só falta uma semana desde que o Messias foi retirado. E essa semana se aproxima o seu tempo. Nós sabemos o tempo dela é de 7 anos. 7 anos. E o período mais terrível é o dos 42 meses. 1260 dias, que é os 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. É um tempo de 7 anos. Tempos. 3 anos e meio. A assolação. Podemos informar, olha, leitor da Bíblia, você que estuda a palavra de Deus. E olha que Paulo era criterioso, ele falava sobre o assunto, sobre os tempos e estações. Deus está no comando. Nós não podemos ver, né, mas o planeta está se preparando. O planeta Terra está se preparando. Deus tem detalhes que envolvem estrelas, planetas, tudo na sua precisão e ordem. E a palavra de Deus, ela mesma interpreta assim, ela faz a interpretação dela mesma. Aguardamos uma catástrofe, um período terrível, grande aflição, chamou o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, só para a gente preparar para a semana que vem, o significado do dia do Senhor foi para hoje à noite, tá? O significado do dia do Senhor. A rapidez é na semana que vem. Mas ainda, no capítulo 5, não sei se é o seu caso, mas aqui parece que era em Tessalônica. Não necessitais de que se vos escreva. Olha, eu já ensinei para vocês a respeito do dia do Senhor. Ele vai apenas ressaltar aqui com eles. 3 semanas, lá é pregando, não é semana de ano, é semana de dia, né?
lá em Tessalônica, Paulo apresentou para eles todo o conselho de Deus. Se mal começaram a pregar lá em Atenas, já falou do Deus que há de julgar os homens, e deu prova disso, ressuscitando o varão que destinou para isso, pregou. E você, se tiver dificuldade, né, você volta, tem a mensagem gravada, você assiste de novo. Eu vou estudar mais um pouco, inteirar, tá? É interessante. Você pode ler Neemias, Esther, combinando com Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem o período, Ezequiel, por exemplo, é um profeta que escreveu durante o cativeiro. O período do cativeiro todo é o profeta Ezequiel. Jeremias antes, Isaías antes, mas Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio, depois do exílio, quando o povo estava voltando. Primeiro, Neemias reconstruindo os muros, depois Esdras, o templo, o povo voltando com Zorobabel, aquele período, e tudo sendo minuciosamente destacado no calendário de Deus. Deus tem o seu calendário, Deus trabalha com tempos e sinais, estações, não está aí por acaso, tem uma razão para isso. Os sinais estão aí. Estamos caminhando para esse dia do Senhor, que você entendeu que é o tempo da angústia de Jacó, a 7ª semana de Daniel. Por que é a 7ª semana de Daniel? Você está dizendo, leia Daniel capítulo 9, estude, ore e peça a Deus para abrir o seu entendimento, da compreensão. Não é um assunto fácil a gente estar tratando, mas é preciso tratar, é preciso estudar, é preciso envolver, é preciso comunicar, como Paulo fizera, todo o conselho de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Profecias das 383, de todas as profecias a respeito do Messias já foram cumpridas. 1/4 das profecias. Isso leva-nos a um despertamento espiritual. Jesus está voltando. A vida dele, cronologicamente, arrebatamento e depois a grande tribulação, que vai durar por um período de 7 anos. Primeiro período dela, aquela aparente paz, quando vai irromper repentina destruição, quando o anticristo vai se manifestar como tal, vai querer ser adorado como Deus. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, toda a Escritura é divinamente inspirada, nós sabemos disso. É a Tua Palavra, as sagradas letras que podem nos fazer sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que haja iluminação, a exposição da Tua Palavra, ela mesma declara, dá luz, dá entendimento aos simples. Ó Deus, que possamos aos poucos e de maneira de acordo com a medida da nossa fé, recebendo a compreensão da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, o nosso povo, a nossa igreja, e dá-nos, ó Deus, ainda mais esmero, ardor, ímpeto em estudarmos a Tua Palavra, que possamos estudar com grande apreço as profecias bíblicas, e oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Tenham todos uma boa semana, na paz, na bênção do Senhor.